promessa do Espírito Santo. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Essa passagem é uma promessa feita por Jesus aos seus seguidores. A referência aqui não é a segunda vinda, mas a presença de Cristo por meio do Espírito Santo. Tem seu cumprimento em 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. O cumprimento da promessa no passado. Essa promessa alcançou seu primeiro cumprimento no dia de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, dando início à missão da igreja. O Pentecostes teve um impacto transformador na vida dos discípulos e da comunidade adjacente. Antes desse evento, os discípulos estavam com medo e confusos. Mas quando receberam o Espírito Santo, várias mudanças importantes aconteceram. Eles passaram a falar publicamente sobre Jesus com muita confiança, mesmo diante de multidões e autoridades que antes os intimidavam. Eles começaram a pregar o Evangelho em várias línguas que não conheciam, permitindo que pessoas de diferentes regiões entendessem a mensagem de Jesus. Além disso, eles ficaram unidos em fé, compartilhando seus bens e vivendo em comunhão intensa. O Pentecostes pode ser considerado o nascimento oficial da Igreja cristã. Em resumo, o Pentecostes marcou o primeiro cumprimento da promessa feita por Jesus em relação à presença do Espírito Santo. O cumprimento da promessa no presente. O apóstolo Paulo fala do cumprimento da promessa do Espírito Santo no tempo presente. Ele afirma que somos selados pelo Espírito Santo por ocasião do batismo. Refere-se à crença de que, ao sermos batizados, recebemos um selo espiritual que nos identifica como propriedade de Deus. Este selo, o Espírito Santo, é visto como a confirmação da fé e o penhor da herança eterna. O termo penhor significa uma garantia, um sinal ou um adiantamento. Nesse contexto, o batismo do Espírito Santo é a garantia de que receberemos tudo o que Jesus prometeu. Em termos teológicos, o selo representa a marca distintiva de que pertencemos a Cristo. É importante distinguir entre o batismo na água, que é um ritual visível, e o batismo no Espírito Santo, que é um evento espiritual que ocorre quando somos selados pelo Espírito Santo. Em resumo, o selamento pelo batismo significa que, quando cremos em Cristo e somos batizados pelo Espírito Santo, recebemos uma espécie de selo que nos identifica como propriedade de Deus. Ellen White disse o seguinte sobre o cumprimento dessa promessa: a cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, Ele lhes concede a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. O cumprimento da promessa no futuro. O profeta Joel fala sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias, em Joel 2, versos 28 e 29. Esse texto anuncia que Deus derramará o seu Espírito de forma abundante e universal. Ellen White diz o seguinte sobre essa promessa futura: é certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira Igreja. Ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Podemos concluir que a promessa do Espírito Santo feita por Jesus segue uma linha do tempo que indica uma ação que já aconteceu, uma ação que está acontecendo e uma ação que ainda vai acontecer. A promessa do Espírito Santo está se cumprindo hoje em nossa vida. Somos, no presente, um exemplo prático do cumprimento dessa promessa?